Estamos na área mais uma vez, professor Lucas junto contigo, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Ó, separa o café, separa a Coca-Cola, vem comigo, vamos junto para falar sobre ele, ó. Arbitrage Pricing Theory, ou o famoso APT. Isso aqui foi uma teoria, como o próprio nome diz aqui, ó, theory de teoria, né, obviamente, criada lá em 1976 pelo senhor tampouco, é isso mesmo, o Ross, tá? Em 1976. O que ele pensou quando ele criou essa teoria? Que agora tu é obrigado a entender, obrigado a estudar. E é bastante simples, tá? Ele pensou o seguinte, ó. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas o modelo de CAPM é um modelo de quê? De precificação do retorno esperado. Então, o modelo de CAPM é a ideia de trazer o quê? Retorno esperado. Ele começa como? Retorno esperado de um ativo é ativo livre de risco, risk-free, mais beta, que multiplica retorno do mercado, menos risk-free. Então, o que é isso? Ó? Retorno do ativo, ó, retorno esperado de um ativo. Como é que eu chego para calcular segundo o CAPM? Tá? Retorno esperado de um ativo. Retorno esperado é o quê? O retorno do ativo livre de risco, por exemplo, no Brasil a taxa Selic, mais o beta do ativo, que vai multiplicar o retorno do mercado, menos o retorno do ativo livre de risco. Isso aqui é basicamente o prêmio pelo risco que está correndo de investir no mercado. Esse é o retorno esperado pelo CAPM. Aí esse senhor aqui, senhor tampouco Ross, ele falou o seguinte, cara, olha só, esse modelo de achar retorno esperado, tá? Ele que é o CAPM, eu considero ele, falou lá o senhor tampouco Ross, eu considero ele ineficiente. Então, eu vou criar uma alternativa ao modelo CAPM. E que alternativa que ele criou? Foi justamente essa, ó. A alternativa de se chegar no retorno esperado de um ativo a partir do APT, o APT, Arbitrage Pricing Theory. A partir dessa teoria, ele falou o seguinte, bom, por que ele falou que esse APM é tão ruim? Não falou tão ruim, né? Ele falou assim, é ineficiente. Por que para ele o CAPM é ineficiente? Porque ele falou o seguinte, cara, o CAPM só considera basicamente, esse cara aqui considera basicamente, ó, somente o retorno do mercado para definir o retorno esperado. Ó, tá aqui, ó, o que ele considera o modelo CAPM? Retorno do mercado e oscilação com relação ao retorno do mercado. Depois é risk-free, ativo livre de risco, ativo livre de risco. Então eu falo o seguinte, considerar somente essa premissa aqui, o senhor Ross falou, é muito pouco, se torna ineficiente. Então, essa teoria dele, ele não considera somente o retorno, até porque ele falou o seguinte, ó, esse retorno do mercado é basicamente, ó, um dado histórico. Ou seja, pô, é um dado do passado que eu pego, jogo numa planilha e vou achar o retorno esperado. É basicamente olhar para trás para achar que isso vai explicar sempre o futuro. E aí, ele traz no APT, nessa teoria dele, o seguinte, olha, eu acho que não é só isso aqui que vai impactar na hora do retorno esperado. Então, o retorno esperado vai ser impactado por o que ele chamou de múltiplos fatores de risco. Ou seja, não é somente oscilação e somente retorno. Não é somente retorno do mercado. O que deu no ano passado que vai determinar quanto é que eu vou achar de retorno esperado. São outros fatores. Por exemplo, ele falou assim, para eu estimar retorno esperado, eu tenho que considerar o quê? Fator macroeconômico. Fatores de demanda do mercado. Fator de produção. Fator de emprego. Enfim, todas as demandas que de fato afetam, tudo isso aqui afeta no retorno esperado de um ativo, no retorno esperado de uma ação.
E não somente o que ele efetivamente deu no passado. Ele fala o seguinte, ó, um ativo tem sensibilidade a todos esses fatores. Sensibilidade a todos esses fatores um ativo tem. É sensível um ativo ao ambiente macroeconômico, à demanda no mercado, ao nível de produção, ao nível de emprego. Um ativo vai sofrer com tudo isso. E não somente ver quanto que foi o retorno dele no mercado. Então, o APT na prática, o que que é? É uma alternativa de se achar um retorno esperado para o modelo do CAPM. É uma forma diferente de achar retorno esperado, que considera muitos outros fatores de risco, ou seja, múltiplos fatores de riscos, para se considerar retorno esperado. E não tão somente dado histórico de quanto rendeu. Porque olha como é que eu chego no CAPM. Ativo livre de risco, mais o beta, oscilação desse ativo com relação ao mercado, vezes o retorno do mercado, vezes o prêmio pelo risco. Pô, só considera um fator, basicamente num dado histórico. Só isso, ó, o dado histórico está aqui. E esse cara aqui não, ó, tem que ser considerado múltiplos fatores de risco para considerar o retorno esperado, por isso que isso é uma alternativa ao modelo do CAPM. Essa é a ideia básica, tá? Então, consideração de múltiplos fatores de risco. Nem ele deixa muito claro como é que ele faria esse cálculo, ou quais são os fatores, como é que cada um vai impactar, tá? Isso ficou meio como lenda aí, tá? Mas existe essa teoria, esse APT e a tua prova quer pedir, então, barbada, bastante simples, tá? Ó, beijo, fui, vamos lá.